Paz do Senhor, prezados irmãos. Hoje nós estamos com um tema muito interessante que eu gostaria de projetá-lo para que nós pudéssemos entender um pouquinho o clima que nós estamos vivendo dentro do nosso país, da relação do homem para com Deus e de Deus para com o homem. E o tema que nós extraímos depois de estudar, ele diz o seguinte: o que a Bíblia fala do homem que anda por caminhos largos, fora dos planos de Deus? Vou repetir. O que a Bíblia fala do homem que anda por caminhos largos, fora dos planos de Deus? E você vai me dizer, por que, pastor Azamor, esse tema? Eu creio que esse tema ele é muito propício, muito indicado para o momento que nós estamos vivendo, dentro da nossa conotação nacional. Porque a Bíblia ela fala de um caminho que Deus propõe para cada um de nós. Mas nós entendemos que dentro desta multidão, desta geração, muitos optaram por um outro caminho. A Bíblia fala que existem dois caminhos, um apertado e um largo. Uma porta estreita e um com uma porta larga. O caminho estreito conduz a Deus, a projeção de Deus é salvar, e o outro, o caminho que leva o homem à perdição, aonde o maligno quer que muitos optem por entrar por este caminho, é um caminho de facilidade. Então estávamos estudando e resolvemos fazer este estudo para que nós, como cristãos, não fiquemos desorientados e saibamos o que acontece dentro do conjunto sociedade política, porque todos nós somos seres políticos e eu vou mostrar para vocês, dentro do conjunto, do contexto bíblico, esta posição a qual eu lhe apresento, ok? Provérbios fala sobre dois pesos e duas medidas. Uns e outras são abomináveis ao Senhor. Está lá no livro de Provérbios, e nós sabemos que isso é abominável ao Senhor. Dois pesos e duas medidas, ou seja, diferenças que o homem traça. E nós vamos começar aqui dentro da nossa introdução falando que nós entendamos ou venhamos a compreender que existe um caminho que Deus propõe para nós por intermédio de Jesus Cristo. E este caminho, naturalmente, está aí uma reta, poderia ser uma reta longínqua, aonde nos levássemos de uma cidade a uma outra cidade, mas não, você pode ver que essa reta ela sobe rumo aos céus. Por quê? A nossa trajetória de vida ela não se define aqui. Hoje eu ouvia um estudo de um pastor, um senhor, e ele falava uma coisa: os crentes, eles não morrem, eles dormem, porque eles hão de ser ressuscitados. E os vivos serão naturalmente transformados no abrir e piscar de olhos. Está lá na palavra escrita pelo apóstolo São Paulo em uma das suas cartas. Entretanto, isso é um despertamento através desse slide, que eu escrevo o seguinte: a fase nesse momento que estamos vivendo e passando é uma preparação da igreja para subir rumo aos céus. E se você for ver o que está escrito no livro de Mateus capítulo 24, no livro de Marcos, esses livros eles vão exemplificar acontecimentos reais que hão de acontecer e que hoje já estão acontecendo. E outros sinais mais Deus vai permitir que aconteça, não para malefício da igreja, mas para despertamento do seu povo escolhido. Ok? Então está aí uma reta, um slide muito bacana que nós estudamos para preparar. O que a Bíblia fala do homem que anda por caminhos largos, fora dos planos de Deus? Um dos maiores problemas que nós enfrentamos, e eu digo nós no plural, eu e você também, porque nós estamos inseridos dentro desse conjunto humano, ou dentro dessa humanidade, a corrupção dentro da sociedade. O profeta Miqueias, lá atrás, há milênios de anos, ele já pré-escrevia aquilo que hoje nós estaríamos vivendo ou presenciando. Ele diz: pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. O que nós observamos que a retidão deste caminho, eu sempre vou trazer este caminho. O caminho do Senhor, ele não tem curvas. O caminho do Senhor que propõe para cada um de nós, ele não tem atalhos. O caminho que o Senhor propõe para você não tem desvios que te levem a um lugar mais seguro, porque não vai ter lugar mais seguro a não ser
a segurança proposta por Deus. Então, Miqueias anuncia isso, Miqueias registra isso. A sociedade hoje capitalista muitas vezes valoriza mais o dinheiro do que as pessoas. Está aí, na nossa introdução, a situação que traz grande malefício para a sociedade no conjunto, porque nós vivemos uma sociedade capitalista. Pastor Azamoro, o que vem ser uma sociedade capitalista? A sociedade capitalista ela tem como meta e como princípio fundamental de vida o dinheiro. Captar e conduzir-se de uma maneira mais efetiva dentro daquilo que ele tem, dentro daquilo que ele possui. Não importa como ele vai conquistar isso, não importa como ele vai conseguir isso. O que importa é entender que esse capitalismo é a busca de riqueza, é a busca de dinheiro deliberado. Você buscar dinheiro, você buscar enriquecer, isso não é pecado, não há problema nenhum. Agora, ser deliberado, algo incontido e não medir a forma de se conquistar ou de ganhar, aí é que entra e mora o perigo para com o ser humano. Porque nós não podemos jamais deixar de valorizar mais o conjunto humano para atender aquilo que é conjunto riqueza e material. O pensamento humanitarista ou o pensamento do humanitarismo vai nos explicar sobre isso. Pastor, o que vem a ser esse pensamento? É a crença que o ser humano pode chegar à perfeição através de tudo que é valores, tudo que é riqueza, tudo que é material, sem uma intervenção divina. É uma ação da pessoa que deseja o bem ao próximo de uma forma que este bem, Tiago fala sobre isso, das obras, que este bem venha trazer para ele um valor de altruísmo, ou seja, de benefício, de fraternidade, de solidariedade, de ajuda. Ok, mas esse humanitarismo, corrigindo-me, ele traz tudo para a ótica humana, separando-se da intervenção divina, ou seja, ele tem a tratativa de um para com o outro, mas não há uma intervenção de Deus sobre estas condutas ou condições. Qual é o problema? O problema é que falta de reconhecer e de atender às demandas divinas de Deus sobre nossas vidas. Tudo é Deus, tudo é de Deus, não adianta a pessoa contestar, não adianta a pessoa ser um crente meio termo, não adianta a pessoa dizer que é ateu, porque independente do seu posicionamento, tudo é de Deus. E isso está sendo provado principalmente no século que nós estamos vivendo, que alguns sinais ainda hão de acontecer para que o povo possa o quê? Não viver temerosamente, viver com medo extremado, não. É para que o povo saiba que esses sinais só quem pode fazer é Deus. Não é o homem, não. É Deus que pode fazer alguns sinais. E para que isso seja o que é observado principalmente pelos filhos de Deus que têm a marca de Cristo, para que nós possamos estarmos mais ligados às questões divinas. Por isso que o problema desta visão humana, o humanitarismo, ele traz tudo para dentro do ser, enquanto que o nosso entendimento deve ser o que Deus coloca dentro de nós, o que Deus faz por nós e aquilo que nós podemos fazer em relação à fé que nós temos. Por isso que Tiago diz que a fé sem obras ela é morta, porque há de ser um conjunto. A obra não pode andar desacoplada da tua fé. Assim como a tua fé, ela tem que, por obrigação, por essência, ter alguma boa obra, para que elas possam estar coligadas. Eu já falei isso há algum tempo atrás, mas cabe repetir nesse slide ou nesse estudo, de que essas duas áreas são muito importantes, a qual o próprio Jesus nos deixou exemplos. Não precisa falar, mas eu vou citar aqui a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixinhos, vários milagres que Deus fez para atender a necessidade da sociedade. Ok? Vamos para o próximo slide. O problema que hoje infringe-se sobre a humanidade, ou seja, que ocorre sobre a humanidade,
Esse conceito que nós vimos no slide passado, ele abre brecha para as ações corruptas. Quando se abre brecha para as ações corruptas, como suborno, nós vamos falar sobre isso. Mas não é só o suborno. Todas as vezes que a gente abre essas brechas, quem é que está ao nosso derredor que a Bíblia fala? Bramando, como se fosse o leão, buscando a quem possa tragar. E agora, por que muitos estão sendo tragados? Porque têm aberto brechas com ações corruptas, aonde eles vivem mais em conjunto humano que eu falo, é a vida desacoplada de Deus. Muitas pessoas vivem como se Deus não existisse. Quando se há um aperto e fala, ai meu Deus, mas passou o aperto, eu sou eu. E continua na sua mesma jornada sem lembrar-se de que Deus é Senhor de todos, independente daquilo que nós podemos pensar, imaginar, crer ou descrer, porque Ele é o Criador, e se Ele é o Criador, Ele é Senhor, não tem jeito. É a mesma coisa que uma criança nascer da mãe e dizer assim, olha mãe, a senhora não é minha mãe, por ela ser rebelde, revoltada, ela pode até falar, mas a mãe fala, está aqui a certidão de nascimento, está aqui, ó, você pode fazer um teste de DNA, eu sou tua mãe. Se você não quer aceitar, é um problema teu, mas que eu sou mãe, oficialmente sou. Então as pessoas muitas vezes renegam e não querem dar esse devido crédito à santa, a glória de Deus, formadora do ser humano, e é um direito que a pessoa tem. Equivocado, mas é. Mas Deus não deixa de ser Senhor. Então, o suborno, o livro de Êxodo, é um dos primeiros livros formatados por Moisés, que vem Gênesis, Êxodo, o segundo livro do Pentateuco. Ele diz, também suborno não aceitarás. Olha só, pois o suborno cega os que têm vista, ou seja, bom senso, e perverte as palavras do justo, ou seja, ela muda. O suborno ela muda, ela altera o discurso daquilo que é normal para aquilo que é anormal, para aquilo que é verdade, para a parte de que é inverdade. Isso traz o quê? Malefício. Isso se abre brecha no conjunto e no contexto espiritual. Porque se as coisas ficassem muito na vida material, seria simples, porque o homem erra, o outro erra e vai se caminhando assim. Mas o problema disso é abrir brechas para que o inimigo do homem, eu falo do homem genericamente, ele está ligado para que ele possa entrar e ali ele pousar, ou seja, ficar ali permanentemente, causando mais problemas, mais dificuldades, mais sofrimento, e é por isso que a humanidade hoje sofre. O suborno é uma troca de favores remunerada, veja bem, entra o dinheiro. Quando o ímpio acerta o suborno em secreto para perverter as veredas da justiça, está lá em Provérbios capítulo 17, verso 23, mas a palavra de Deus condena o suborno. E tem pessoas que acham que isso é muito normal. O pecado hoje ele está banalizado e relativizado. Isso é muito relativo, isso é normal. Hoje nós estamos numa era pós-moderna, as coisas passadas já estão velhas. Isso não vale, isso é moralismo do passado. É querer andar de uma forma que já não se anda mais, de usar uma roupagem, uma vestimenta que não se usa mais. Então tudo é muito novo, tudo é mutante, tudo é mutável. Mas as pessoas se esquecem de que a moral, o princípio da verdade, a ética, o princípio da divindade de Deus sobre a terra com o seu olhar, continua o mesmo, isso não muda. Então a Bíblia fala assim, olha, mas a palavra de Deus condena o suborno. Pois ai dos que se justificam o ímpio e nega a justiça para quem é justo. Isaías fala sobre isso. E professor é o termo que eu gosto de usar para mim quando eu estou ministrando alguma aula. Qual é o problema? Eu já citei o problema. Por isso que este mundo está imergido. É como se você estivesse numa piscina e mergulhasse. Ele está imergido, está uma profundidade pecaminosa tão intensa que até é interessante
a vida ela se torna muito mais sofrida. Até as doenças hoje, elas estão passando aonde até a ciência está com dificuldade de se desenvolver uma vacina e se desenvolver um medicamento eficaz para o tratamento dessa pandemia. Eu vejo que isso também é uma permissão de Deus, porque isso foi criado pelas mãos do homem e pelas suas mãos isso tem que ser resolvido. Deus não vai intervir, igreja. Deus não vai intervir. A única coisa que eu creio e que eu sempre ministro e prego é que Deus está intervindo com as suas mãos poderosas e protetoras sobre o seu povo, sobre a minha vida e sobre a tua vida, sobre os nossos lares. Porque nós professamos não uma religião, mas nós professamos uma fé e, por conseguinte, nós temos um nome que é o nome do Senhor. Nós somos cristãos. Por que cristãos? Porque nós cremos que Jesus Cristo, o Senhor, ele é, por conseguinte, Senhor da nossa vida. Então, Deus condena isso de uma maneira muito clara. E o que mais a gente observa isso em todas as esferas, principalmente políticas, é esse contexto que eu quero falar. Da Câmara de Vereadores, nosso aqui, Câmara dos Deputados, aí vai para o Congresso Nacional e etc. e tal. Mas eu não quero falar de política, que é um assunto esgotado, é um assunto ruim, é um assunto terrível. Até porque se todos os deputados, ou um exemplo, todos os senadores saírem do Senado, o Senado não vai funcionar. O que eu quero trazer para teu conhecimento e esclarecimento é que o Senado em si não é nada. Ele só funciona com os homens. Então, esses problemas, eles estão agregados sobre o ombro dos homens, dos seres humanos, que se deixaram levar, que se deixaram conduzir, aonde o dinheiro passou a ser muito mais agradável do que a verdade, do que a ética, do que os princípios e valores humanos e cristãos. Porque não é só cristão. O ateu ele também pode ter valores, ele pode ser ético, ele pode ser uma pessoa da verdade, ele pode ser uma pessoa do bem. Eu não estou falando de uma salvação que tem que crer em Jesus Cristo, tem que ter um renascimento pela fé. Eu não estou falando nisso, estou falando da questão da moral, do padrão, da ética, da respeitabilidade, do princípio de uma comunhão fraterna, de o bem que eu faço é o bem que eu gostaria que eu tivesse. E aquele que recebe o bem, ele multiplica o bem. Mas você vê que hoje se oferece o mal e se multiplica o mal. Se divide e não se soma. Se multiplica pouco em detrimento de muitas coisas que são divididas. Então, o que eu quero definir aqui nesse estudo é que nós somos seres humanos que estamos vivendo momentos extremamente ruins, mas porque o próprio ser humano se deixou ser conduzido e ser levado. Isso tem que ficar bem claro para você e para mim, para que a gente não possa fazer uma transferência de culpa. Não pode. E não só falar das questões políticas, porque eu vou dizer algo que é muito interessante e importante para nós despertarmos. Saindo do suborno, a gente entra na outra questão muito complicada, a propina. Lucas escreve isso, o doutor Lucas, no capítulo 13, verso número 12, ele diz assim: chegaram também um dos cobradores de impostos. Veja bem, rico, cobrador de impostos, publicano naquela época, para serem batizados. E lhes perguntaram, mestre, quem lhes perguntou? Jesus andava com os seus discípulos. Jesus batizava mais do que João Batista. Porém, Jesus não batizava. Quem batizava, a Bíblia fala sobre isso, efetivamente, eram os seus discípulos. Olha a pergunta dos discípulos. Mestre, o que devemos fazer? Olha só o que Jesus faz uma leitura na pergunta que eles fazem. E na leitura que Jesus faz captar suas intenções, ele diz, respondeu-lhes, não peçais mais do que o que vos está ordenado. Eu creio que havia uma oferta, havia não um pagamento, mas eu creio que nesse ato do batismo, como o judeu tem muito isso ainda, eles na sinagoga eles sempre dão oferta por alguns assuntos, principalmente nas suas festividades. Então, eu creio que naquela época já era instituído o valor para que aquela pessoa pudesse ser batizada, visto que os seus discípulos sabiam que eles eram cobradores de impostos, falaram assim, olha,
Jesus já fez a leitura e disse para eles, olha, não peçais mais do que o que vos está ordenado. Veja bem, se é um drenário, seja uma moeda, não duas, nem três. Então Jesus já coibiu, Jesus já fechou essa porta para que nós pudéssemos entender o que é para um, é para o outro. E aquilo que é para o outro é para o seu semelhante também. E não a inversão, porque uns têm mais e outros têm menos, não. Deus quer estabelecer o seu processo, o seu princípio de equidade ou de igualdade. A igualdade não se distingue porque um tem mais, outro tem menos. Aquilo que é o valor justo, que o justo seja cobrado, que o justo seja feito. Então, a propina, ele diz aqui, é um valor à parte recebido pela pessoa, mas que Jesus condenou dizendo. Jesus condenou dizendo, olha, não peçais mais do que se é necessário pedir. Então, nós sabemos que Jesus, perdão, vou voltar aqui, Jesus não queria impor e não permitir que fosse feito algo errôneo. Então, isso é bom para nós medirmos os nossos pensamentos e as nossas condutas, tá bom? Isso é muito importante. Vamos lutar contra a corrupção na sociedade? Vamos. Quais são os caminhos? Está aí. O que está acontecendo agora que eu falei que ia falar mais um pouquinho aprofundadamente sobre essa questão? A corrupção na sociedade. Nós somos a sociedade. E o que nós temos observado hoje é a corrupção no comércio. Nós tivemos que comprar álcool, aonde eu comprava um litro de álcool, que não é nem um litro de álcool, é 900 ml, eu comprei a R$12. No final já estava custando R$18. E 5 litros de álcool gel nessa mesma loja, eles tiveram a capacidade de cobrar R$120 por 5 litros de álcool gel. Veja o absurdo. Veja o que se chama de corrupção comercial. E eu quero trazer também aqui uma coisa, não para alarmar, mas é uma verdade. Tem muitos comerciantes que são bons, pessoas sérias, trabalhadores honestos, mas também muitos trabalhadores, comerciantes, olha só, trabalhadores, todo mundo trabalha, mas são desonestos. Não tem necessidade de um momento desse, se você for comerciante ou eu, praticarmos isso, porque a sociedade até compra por necessidade ou até um desespero, mas isso é literalmente e claramente visto e desaprovado por Deus. O que o profeta Miqueias fala no capítulo 11, verso 11 do capítulo 6? Poderei eu inocentar balanças falsas? Com um saco de pesos enganosos, olha só, com um saco de pesos enganosos, mentira, corrupção que existe hoje no meio do comércio. Você hoje vai comprar qualquer produto, tudo, e nesses 2 meses que praticamente nós estamos envolvidos nessa quarentena, tudo é muito caro. Tudo é muito caro. O aumento de mercadoria de acordo com a inflação é natural e normal, procede, mas inflações nem está, digamos assim, no índice elevado e as pessoas estão colocando 20, 30, 40, 50, 60, 70%, como no caso do álcool que eu citei o exemplo, dobrar o preço. Isso se chama roubo. Isso se chama corrupção. Tem até uma lei que coíbe isso. Só que, lamentavelmente, essa lei não funciona, lamentavelmente, no nosso país. Mas qual é o meu alerta? É para nós mesmos, para que nós possamos vigiar, em primeiro lugar, cada um de nós, para não incorrermos nos mesmos erros que essas pessoas incorrem e vivem. E sabemos distinguir o que de fato é bom e o que não é. Por que as pessoas vivem sofridamente? Porque aonde deveria estabelecer a bondade, se estabelece a maldade, simplesmente por isso. A parte A desse slide, tópico 2, diz preços injustos. Provérbios capítulo 11, verso de número 1 diz, balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso do justo é o seu prazer. A balança enganosa é
quando mostra um peso errado para entregar menos produtos ao consumidor. E com isso, fazer com que se pague o que mais por menos. O diabo, que é o ladrão, ele veio roubar, ele veio fazer parte desta balança, ele veio fazer parte desse desequilíbrio melhor da balança, se oferecer menos por um preço maior. Então, o Senhor contempla tudo isso. Quando uma pessoa supervaloriza isso, quando ela aumenta além dos padrões normais e permitidos conforme a lei estabelece, ele está cometendo o quê? Corrupção. Só isso. Corrupção. Então, muitas pessoas que hoje batem e falam, principalmente de políticos, penso que muitos estão cometendo as mesmas coisas no nível diferente, em um local diferente, por não serem políticos, mas como ser agregados à sociedade, cometem as mesmas coisas. Por exemplo, os comerciantes desleais, eles estão cometendo aquilo que ele censura dos políticos. Era bom Jesus falar sobre isso para que nós possamos olhar para nós mesmos e antes de olharmos, tirarmos o argueiro dos nossos olhos. Porque nós estamos, às vezes, vetando ou vedando, fechando nossos olhos para nós e querendo abrir os olhos acusador para os outros. Nós somos a igreja, e eu digo, penso, entendo, da última hora. E a salvação que nos está proposta é para um povo que é justo, um povo que anda de uma linha correta, o povo que anda de uma linha que o Senhor preparou para nós, o caminho que Deus preparou para nós, não o caminho que muitos têm preparado para si. Porque o caminho do homem, diz também o provérbio, aos seus olhos ele é bom, mas o caminho do Senhor é que é o caminho perfeito. As preparações do coração do homem, elas são evidenciadas pelos seus atos, mas o Senhor pesa o espírito. O que o Senhor pesa? O Senhor avalia a forma de que ele anda, a forma do que ele faz e a forma do que ele está executando no seu dia a dia. Então, a palavra de Deus diz em Deuteronômio, capítulo 16, diz: não torcerás a justiça, nem farás acepção de pessoas. E quantas pessoas fazem? Quantas? Não tomarás subornos, pois o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Perverte as palavras dos justos, ou seja, muda a palavra da verdade por mentira. Segue a justiça e só a justiça. Diz aqui em Deuteronômio, segue a justiça e só a justiça, para que vivas e possuas a terra que o Senhor teu Deus te dá. Então isso aí está agregado que é uma promessa. E vivas e possua o que Deus te deu. Você não está em Israel para entrar na terra prometida em Canaã. Você está aonde você vive. E eu tenho certeza que aquilo que você vive e tem é uma promessa e proposta dada por Deus. Então, Deus diz assim, olha, segue a justiça e só a justiça, para que vivas e possuas a terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, Deus tem sempre algo para nos dar, mas a justiça ela deve ser seguida. Finalmente, a corrupção também chega à política, é o que eu vou falar um pouquinho agora. A palavra política vem do grego políticos, que é cidade. Então, todos nós somos políticos. Lá embaixo diz assim, polis, é a cidade do estado grega que se chamava polis. Então, era uma cidade e eles criaram dentro do seu conglomerado social, dos seres humanos, algumas questões. E ali começou a se tirar a palavra polis para políticos e se criou esse nome política. Qual é a política? É o ser vivendo dentro de uma sociedade, interagindo um para com o outro, e tirando daqueles seres alguns líderes, alguns governantes, e algumas diretrizes eram tomadas por esses governantes. Em determinado momento eram reis, em outro determinado momento eram juízes, em outro determinado momento era imperador, em outro determinado momento era governo, em outro determinado momento em algumas cidades eram os prefeitos, ou seja, havia pessoas para conduzir, liderar e para julgar e avaliar aquilo que o povo fazia e que cometia, como também harmonizar e melhor definir o conceito da sociedade para o bem-estar. Esse é o princípio da política.
para analisar e para promulgar e promover o bem-estar da sociedade, que é você, sou eu. Esse é o objetivo real da política, promover o bem-estar de todos quanto vivem dentro de uma cidade. Então a política ela tem que ser funcional, por isso que a política ela tem que ser verdadeira. E o que nós estamos vivendo, não só na nossa nação, mas em vários países do mundo. Mentira, erro, suborno e corrupção. E isso está fazendo com que o mal ele cresça mais propagadamente do que o bem. As pessoas mudaram, inverteram o propósito de Deus. E quando há essa inversão, quem paga as duras penas disso é o próprio ser humano. Então a gente está vendo aí o mundo sofrendo, o mundo gemendo. Por quê? Porque Deus é cruel? Porque Deus nos abandonou? Não. É porque nós abandonamos Deus, vamos dizer alguns, né? Entre aspas, alguns abandonaram Deus. Eu e você que estamos ligados aqui, nós não abandonamos e nem pretendemos, e eu recomendo você jamais pensar nisso, porque a melhor forma e caminho é Deus. Com Ele já não está fácil, sem Ele só a misericórdia. Então, quando a gente entende que a política é a promoção do bem-estar social, a gente entende que é isso que Deus quer. Então, eu coloquei aqui no finalzinho do slide, a boa política saudável, não maligna. Ou seja, a boa política é o que Deus quer que nós venhamos a promover. Mais um slidezinho que fala sobre duas formas de corrupção na política, que são as leis injustas e os políticos injustos. Existem as leis injustas que eles mesmos fizeram e existem os políticos, por seguinte, que fizeram as leis injustas porque eles se tornaram políticos injustos. Salmos de número 82 fala: até quando defendereis os injustos e tomarei partido ao lado dos ímpios? Defendei a causa do fraco e do órfão. Protegei os direitos do pobre e do oprimido. Livrai o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem e nada entendem. Andam em trevas. Infelizmente, muitas pessoas, quando chegam a um cargo ou função pública, acabam se corrompendo e usando os recursos para benefício pessoal e legislando em causa própria. Por exemplo, o próprio governo nosso atual enviou para o Congresso a aprovação do 13º para as pessoas carentes, que depende desse auxílio que o governo concede para várias famílias. E ele editou para que fosse votado o 13º. Parece que caducou pelo tempo e não foi votado o 13º pelas famílias mais necessitadas. Então eu não vou abrir muito contexto de política não, porque isso esgota a gente, cansa e deixa a gente até um pouco chateado e tenso. Mas, maldosamente, aqueles que são responsáveis em votar e aprovar para pelo menos trazer um refrigério no 13º para essas famílias carentes, não foi votado, simplesmente por leis ou esquecimentos injustos. Aí a gente vai para a parte B e fala assim, os políticos injustos. O que acontece? Isaías fala no capítulo 10, uma das coisas mais interessantes da Bíblia, prezados irmãos, é que a Bíblia traz as verdades já desde milênios de anos. As pessoas erram porque querem, erram porque optaram por errar e não serão tomados por Deus como inocentes, porque pode se passar pelo juiz da terra falhar, pode se passar pela justiça da terra e falhar, pode se passar da justiça do que for e falhar, mas da justiça de Deus ela não é falha e não falhará jamais. Ele é o sumo juiz e julgará todos quanto fizeram as boas e também aqueles que fizeram as más obras. Políticos injustos. Isaías fala no capítulo 10, verso 1. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivãos que escrevem perversidades para privar da justiça os pobres e para arrebatar o direito dos aflitos do meu povo, despojando as viúvas e roubando os órfãos. Eu falei dos pobres, daí as viúvas e os órfãos, que não têm um amparo, e as viúvas que não têm um amparo do marido. Então depende disso, depende de um recurso melhor, e um dos recursos que mais seria viável
para lhe trazer um pouco mais de conforto. Eu digo um pouco mais de conforto, não é conforto na sua totalidade não, porque o valor é tão pequeno, mas um pouco mais de conforto seria a aprovação do 13º, que não foi votado e não foi, por conseguinte, aprovado para que esses pobres pudessem gozar desse benefício. Então a gente vê a maldade no coração do homem. Brigas políticas aonde o povo sofre em detrimento de partidos que se dividem e brigam entre si. É lamentável, é lamentável. Mas qual é o objetivo de nós trazermos esse estudo? É para um despertamento e para o entendimento à luz da Bíblia. Porque nem sempre que estamos pregando é possível nós ministrarmos essa palavra, porque nós não vamos ficar num púlpito de igreja falando de leis injustas, de políticos injustos. Até porque o propósito da igreja, eu vou bater bastante nessa tecla, é que a base dos dois propósitos da igreja, que foram desvirtuados, eles vão agora ser mais requisitados por Deus e mais cobrados, eu creio, por várias lideranças. Primeiro, evangelização. Segundo, missões. E para evangelizar, a palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar. Para se fazer missões, a palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar. Sem palavra, não dá. Porque a palavra de Deus vai nos trazer o quê? Entendermos o que é vivermos dentro da justiça. Não agregar à nossa vida o que é injusto, o que é infiel, o que é indigno. Então nós vamos começar a nos separar de fato. E esse momento é um momento esclarecedor, um momento que Deus está separando o ímpio, do pio, do santo, do justo, do injusto. E dentro da sua igreja, aonde muitos se têm como justos, mas dentro da própria igreja, a palavra de Deus diz que existe o joio e o trigo. E Deus vai separar o trigo do joio. Joio vai ser recolhido, ainda que no primeiro, mas vai ser queimado. Trigo vai ser colhido e vai para os depósitos para ser armazenado, para se transformar em alimentação para a manutenção da vida. Isaías também fala mais um pouquinho sobre essa questão, onde ele defende o direito do povo. Isaías capítulo 1, verso de número 23, fala dos príncipes que são rebeldes e companheiros de ladrões. Eu não vou nem entrar e me aprofundar nisso, porque eu não vejo necessidade. O próximo slide que fala, olha, já é conclusão, não se deixe corromper, porque a gente fala muito, né, para o próximo, mas a palavra de Deus diz para cuidarmos de nós, né? Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa. Às vezes alguém quer tomar, mas às vezes nós mesmos perdemos pelos nossos próprios atos pecaminosos, errados, que fazem com que Deus não nos olhe com o seu olhar de bondade e de misericórdia. Pelo contrário, nos faz Ele olhar com o seu olhar de justiça. O olhar de justiça de Deus, irmãos, não tem como correr, não. O salmista fala sobre isso. De onde esconderei, ó Senhor, da tua face? É impossível esconder de Deus. Nada é oculto diante de Deus. Tudo é muito claro, tudo é visível para Ele. Então não se deixe corromper. Não se deixe corromper. Eu ia falar mais de alguns negócios, assim, mais de alguns detalhes sobre o que é corrupção, as questões da energia elétrica, as questões de uso das operadoras de cabo, de canais, de televisões, de água. Eu ia entrar nesse detalhe, mas isso eu acho que é desnecessário, porque isso vai da consciência de cada um. E eu não vou entrar nesse mérito, até porque eu não sei o recurso e a possibilidade de cada um. Alguns, lamentavelmente, erram por uma necessidade, e não sou eu que vou avaliar isso, e nem vou querer trazer textos bíblicos para confrontar essas pessoas. Que Deus os tenha em estima e misericórdia. É o que eu peço, que a misericórdia de Deus possa alcançar essas pessoas e, de alguma forma, provisioná-los a fim de que eles tenham recurso para corrigir esses fatos que são errôneos. São errôneos. E tudo que erra à luz daquilo que é certo é pecado. Então não adianta. Não vou detalhar isso. Já que nós estamos na conclusão, eu quero dizer o seguinte. Mateus capítulo 6, verso de número 20 diz: ajuntai para vós outros tesouros no céu. Esse texto eu amo.
onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Como é juntar nós, tesouros no céu? Fazer coisas que agradam. Vamos lá, eu poderia falar a Deus? Não. Que agradem a tua família, que agradem o teu próximo, que não só agrade a você, porque às vezes nós nos tornamos muito individualistas, individualistas, pensamentos nossos para nós e tudo nosso. Não, a minha família, o meu próximo, o meu semelhante. Quando nós estamos reunidos na casa de Deus como irmãos, o que podemos fazer para somar e contribuir? Isso é juntar tesouro nos céus. São as nossas ações aqui na terra que nos farão ricos nos céus. Agora, as más ações na terra nos fará pobres nos céus, porque não haverá uma moeda de valor com o nosso nome nos céus. Se nós incorrermos naquilo que nós estamos vivendo e presenciando na sociedade, a qual nós estamos nesses dias também inseridos dentro dela. Lamentavelmente, muitas coisas Deus vê e eu tenho certeza que Deus se entristece, mas que o olhar de Deus para a minha vida e para a tua vida seja um olhar de alegria, de satisfação, como um dia Deus olhou para Jó e viu meu servo, olha lá, fiel e temente que se desvia do mal. Então o mal não é o motivo desse século, o mal ele é existente. O mal ele já vem sobre a face da terra ao longo da sua criação, desde que o homem pecou. Mas há uma possibilidade de nós evitarmos, de nós sairmos e nos afastarmos daquilo que nos leva a transgredir diante de Deus. Então Mateus fala sobre isso, juntai tesouro nos céus. E eu às vezes ficava pensando, como é que a gente vai colocar tesouro lá? Não é necessário colocar moeda, não é necessário colocar o valor que você tem na tua carteira lá. É necessário que você se prontifique a fazer aquilo que a Bíblia, aquilo que nós falamos no nosso ensino, aplica isso na tua vida e você estará juntando tesouros nos céus, aonde a traça nem a ferrugem corrói. E lá tem um valor de eternidade e, por conseguinte, Deus irá condecorar de uma maneira especial a cada um de nós, que por conseguinte estaremos vencendo. Deus vê tudo o que é feito em secreto. Provérbios. E um dia toda a corrupção será desmascarada. Não pense que aquilo que é a prática já natural e normal do ser humano, dentro da corrupção, das propinas, do suborno que eu mencionei, ficará impune, nada ficará impune. Pense eles como querem, até porque alguns exercem autoridade, mas isso um dia será desmascarado. Todos comparecerão ante um tribunal, diz a palavra de Deus. E esse tribunal é de Cristo. Ele irá julgar. Então a Bíblia é clara sobre isso, um dia será desmascarada. Marcos capítulo 4 fala sobre isso. Precisamos mudar os valores mundanos, ensinando os princípios do Evangelho para criar uma nova mentalidade. Romanos capítulo 12. Como cristãos, devemos dar o exemplo de uma vida bem diferente, honesta, bem voltada para Deus, do que voltado para as condições da terra. Ainda que nós sejamos seres terrenos, porque estamos vivendo sobre esta terra, mas nós somos concidadãos dos céus, nós temos algo maior do que se propõe aqui. Então, que nós possamos entender e juntar tesouro e vivemos uma vida aqui nesta terra equilibrada, saudável, ética, com os princípios morais de Deus que estabelece nos nossos corações, para que tudo aquilo que colocarmos as nossas mãos possamos ter a aprovação de Deus acima de tudo. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor. Amém. A conclusão do tema, né? O que a Bíblia fala do homem que anda por caminhos largos fora dos planos de Deus? O mundo só pode ser mudado
Esqueci desse slide, muito importante. Se o ser humano for transformado, somente o novo homem. Efésios fala sobre isso no capítulo 4. Restaurando a imagem e semelhança do Criador. Aí nós podemos vencer a corrupção. Ou seja, nós só vamos vencer se nós tivermos esse sentimento de sermos um novo homem, segundo os princípios morais de Deus. Efésios capítulo 4, verso 22 diz que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Revistais do novo homem, segundo a tua fé em Cristo Jesus. Amém? Segundo a tua fé em Cristo Jesus. Que segundo Deus é a verdadeira justiça e santidade. Deus te abençoe. A paz do Senhor.